Bom dia a todos vocês que estão conosco. Mais uma oportunidade, mais uma etapa de aprendizado rumo ao sucesso nas exportações. A São Paulo Chamber of Commerce, ela tem se empenhado muito, como o nosso vice-presidente, Roberto Tipular, acabou de apresentar, o esforço, o foco, tudo que nós queremos fazer é facilitar o processo de exportações para as empresas brasileiras. Exportação é fundamental para que nós consigamos realmente melhorar a competitividade das indústrias dentro do Brasil nesse acesso do comércio internacional. Eu quero compartilhar a minha tela para que nós possamos fazer uma apresentação que os senhores também possam acompanhar as ideias que eu compartilho. E nesse tema, o que nós queremos mostrar para hoje é como se preparar para uma reunião de aproximação entre indústrias e comerciais exportadoras. Por que nós trazemos esse tema? Porque esse tema é tão importante para a indústria brasileira. Nós temos que sempre entender que quanto mais especializados nos processos nós formos, melhor será o resultado da nossa condição, da nossa competitividade. Por que nós falamos muito disso? Eu estou há 30 anos trabalhando no comércio exterior. Eu comecei em 1989. Não se compara ao Dr. Michel Alabi, que está aqui conosco, eu já ouvi aqui nos nossos quadrinhos. Não se compara, mas eu vi muita coisa. Da mesma forma que ele, eu vi muita coisa e o meu tempo de dedicação dentro desse período, ele foi dentro da indústria. Comecei na indústria química, passei pela indústria têxtil, fui para a indústria de equipamentos médicos odontológicos, de alta tecnologia, fui para o setor de promoção internacional, promoção comercial internacional, e nesse processo todo, eu me deparei com muitas indústrias, micro, pequenas e médias indústrias neste esforço de exportação. Eu comecei a minha carreira dentro de uma empresa média, uma indústria química média, que já exportava, lá nos idos de 1980, exportava e muito. Então, quando nós entendemos e identificamos o que era necessário para que essa empresa média exportasse, nós entendemos que o que era fundamental? A experiência da equipe de negócios internacionais. Naquele tempo, muito tempo atrás, isso foi, eu entrei lá em 1989, em 1991, eu era o responsável por vendas internacionais, que era exportação. Naquele tempo, já se considerava que a exportação era uma unidade da equipe de vendas. Eu ficava junto com a equipe de vendas. Por quê? Era necessária a habilidade não somente da operação da exportação, como infelizmente ainda muitos querem tratar a exportação como uma unidade operacional e colocam dentro da empresa com a área de exportação. Nós temos que entender que a exportação é venda internacional. E com isso, o que nós precisamos? Precisamos das habilidades. E aí nós vemos, mas uma microempresa, uma pequena empresa, para que ela tenha essas habilidades, ela tem que pagar por isso. E quanto custa um profissional experiente, capacitado no desenvolvimento de negócios? Eu digo para vocês. Hoje em dia, pode até ser que esteja temporariamente barato pela demanda, certo? Pela oferta e demanda. Mas um profissional desta área, ele realmente vale as suas horas naquilo que é necessário remunerá-lo. Então, qual que é a grande alternativa para a micro, pequena empresa que quer exportar? Ela precisa contar com a experiência, com a habilidade de uma empresa comercial exportadora. Então, essa é a minha palavra de introdução, para que nós entendamos o quanto é importante a micro, pequena e mesmo a média empresa contar com esse apoio. Por quê? Esse apoio ele é fundamental. Eu vou mostrar por quê aqui nos slides que eu tenho a compartilhar. E antes de mais nada, eu quero apresentar aqui pré-requisitos para exportação. Não é todo produto que, eu tenho um produto bacana, eu quero exportar. Para. Os pré-requisitos para uma empresa pensar e considerar que a exportação deve ser, então, incluída no seu processo estratégico, ele passa por essas 4 questões muito objetivas, muito diretas, muito pragmáticas. O produto
tem demanda em outros países? A empresa tem capacidade de produção para dar conta desse aumento de vendas que porventura virá com as exportações? O produto cumpre normas regulatórias no Brasil de forma completa, intensiva? E a empresa tem recursos para investir na exportação? Lembrando que você está abrindo uma nova frente, uma nova unidade da área de vendas, e para que você comece vendas, você tem que investir para conquistar os novos clientes. Esses 4 pontos são pré-requisitos para a exportação. Se o seu produto atende, tem essas características, vamos falar de exportação. Com isso, eu trago para vocês o seguinte: qual é o papel da comercial exportadora? Isso é muito importante. Eu, juntamente com a São Paulo Chamber of Commerce, quando foi 2008, nós começamos um trabalho de promoção, de organização do setor das comerciais exportadoras. Esse trabalho, ele teve um grande desafio a ser vencido, que era esclarecer o papel da empresa comercial exportadora para as indústrias. Nós, então, formamos um projeto, um programa de promoção de exportações. No começo, ele se chamou Tradings do Brasil. E aí nós vimos que a palavra tradings assustava mais do que aproximava. E aí nós entendemos que a gente estava falando de trade, era comércio internacional, então a gente chamou de projeto de Brasil Trade. E hoje o projeto se chama Brazilian Suppliers, que é fornecedores brasileiros, que é isso que é o papel deles. E aí quais são, para você, indústria que está me acompanhando agora, entenda, nós tivemos um trabalho, estamos aí levando 12 anos com esse trabalho, para deixar claro que a comercial exportadora ela não é atravessadora, ela não está se aproveitando da indústria, ela é uma empresa facilitadora, ela é uma experiência, uma prestadora de serviços especializados. E como ela pode prestar esse serviço para a sua indústria? Seja você micro, pequena ou média. Se o seu produto atendeu aqueles requisitos que nós já falamos, se o seu produto está fazendo sucesso no Brasil, ele tem demanda, ele tem qualidade, ele é reconhecido, você pode sim avançar para o mercado externo. Ah, eu sou microempresa. Não tem problema, você pode. Nós já tivemos aqui uma apresentação muito objetiva a respeito da logística internacional para pequenas encomendas, pequenas remessas, pequenas exportações, com o Exporta Fácil do Correios. Deixamos muito claro a possibilidade. Então, eu quero deixar para você claro também qual é o papel da empresa comercial exportadora para a sua indústria, seja ela micro, pequena, média ou mesmo grande. A empresa comercial exportadora, ela tem 3 papéis possíveis. Ela pode ser sua representante comercial. Nesse caso, ela é sua parceira. Ela representa perante clientes no exterior. E você, indústria, seja você micro, pequena ou média, você já entendeu o quanto é importante ter um representante comercial. O seu representante comercial, ele é aquele profissional que atua longe de você e perto dos clientes. Isso é muito importante. Longe de você, em termos geográficos, mas muito perto dos seus clientes. Porque ele faz aquele dia a dia, ele faz aquele corpo a corpo, ele passa para o cafezinho, quando puder passar para o cafezinho de novo, ele vai lá e fica acompanhando as necessidades do seu cliente. Ele é a cara da sua empresa para aquele seu cliente. É ele quem entende a necessidade do cliente e busca soluções. E passa tudo para você, falando, olha, o cliente tal agora quer tal coisa. O cliente tal agora recebeu uma proposta de um concorrente falando de fazer tal coisa. Vamos fazer também. É esse acompanhamento intensivo que uma empresa comercial exportadora pode fazer para você, acompanhando os clientes do exterior. Segundo papel que ela pode cumprir é de distribuidora internacional. Ela é cliente da sua empresa nos casos em que ela funcionar como uma empresa comercial uma distribuidora que pode ser, e ela vê no seu produto exatamente aquilo que ela precisa para atender a demanda dos clientes que ela tem. E aí, então, ela identifica o seu produto e fala, esse produto me interessa, e vocês negociam, e você faz uma venda para essa comercial exportadora. Então, a venda se dá entre a sua empresa, nota fiscal, para a comercial exportadora aqui no Brasil,
operação equiparada à exportação, tem toda a classificação da operação na nota fiscal, de uma operação equiparada à exportação com isenção de impostos. Falamos isso no nosso último webinar. Então, você viu o quanto isso é produtivo e proveitoso para você. Você entra no comércio internacional de forma indireta, porém, você começa a vivenciar a realidade desse mundo globalizado, dessa competição globalizada que existe. O seu produto agora começa a cruzar fronteiras, começa a ser demandado, utilizado e desfrutado em outros países. O seu produto começou a vencer o mundo. E você vai junto com ele, nesse apoio da comercial exportadora. E a terceira possibilidade que a comercial exportadora pode oferecer para a sua empresa é uma assessoria operacional. Nesse caso, ela vai ser a prestadora de serviços, terceirizando as operações que você tem que ter, que são as operações comerciais, que é fazer contato, ser o seu gerente de venda internacional, as logísticas, seu gerente de logística operacional, para fazer a mercadoria sair da sua fábrica e ir ao porto, aeroporto, ou seja o que for, aduaneira, para que sejam cumpridas as obrigações aduaneiras da Receita Federal, e também as financeiras, que é garantir que, pela venda internacional, você receberá o devido pagamento. Esses são os 3 papéis que a empresa comercial exportadora pode realizar para a sua empresa. Você agora, com certeza, começa a ver a comercial exportadora com outros olhos. Por quê? Um representante comercial, joia, eu sei o que é, eu trabalho com eles. Uma empresa distribuidora, joia, eu entendi, eu trabalho com eles. Aqui no Brasil. E uma assessoria operacional. Você conhece isso também. Você terceiriza algumas partes da sua empresa, serviços, como serviços contábeis, outros tipos de serviços, muitos deles podem ser terceirizados. Diante disso, tudo é feito para quê? Para que você tenha a possibilidade na sua micro, pequena ou média indústria de melhorar a questão de custos relacionados à sua venda, ao seu produto. Por quê? Quando nós olhamos o papel da comercial exportadora, em todos eles, o papel dela é de custo variável. Ela não é custo fixo. Essa questão do custo fixo é aquilo que tanto causa tensão numa micro, pequena empresa. O custo fixo é aquele que todo mês vai bater na sua porta e o boleto vai chegar. Agora, quando você trabalha nesta condição de serviços, é exatamente aquilo que você precisava. Porque os custos, muitas vezes, acontecerão quando a venda se efetivar. Eu não quero tirar a realidade dos fatos, em que algumas vezes uma série de trabalhos prévios para que a exportação aconteça são necessários. E aí a comercial exportadora, ela funciona como assessoria operacional de preparativo para a sua empresa. Então, durante uns 6 meses, ela pode atuar como um consultor empresarial para deixar a sua empresa e o seu produto prontos para vencerem o mundo. Então, isso também é viável e é possível. E tudo, gente, depende da sua necessidade e da sua vontade de estabelecer uma parceria com uma empresa especializada. Então, esses são os pontos fundamentais. E agora eu te digo, quais são as vantagens de eu trabalhar com uma empresa comercial exportadora? Ora, bolas, ela é uma aceleradora de exportações. Ela conhece o caminho. É muito mais rápido chegar a um lugar quando você vai com alguém que já chegou, alguém que já foi. É muito mais rápido você chegar em algum lugar desconhecido e alguém tem lá para te dizer, não, pode deixar que eu vou com você, eu vou na frente e você me acompanha. A comercial exportadora é uma aceleradora de exportações. Outra coisa que ela tem é a habilidade comercial e operacional. A habilidade comercial é fundamental na exportação. Eu repito, exportação é venda. E você precisa de vendedor hábil. O vendedor tem que ter capacidade e característica de vendedor. Ah, mas o meu produto é venda técnica. Perfeitamente. Você pode ser um técnico extraordinário, mas sem a habilidade de vendedor para conquistar o seu cliente, mesmo que seja um técnico muito bom, a venda ainda vai ser muito difícil. Então, você tem que ter habilidade de vendedor. É um fato, fatos da vida. Eu me lembro de um livro muito antigo. Muito antigo. Eu não lembrei o nome do autor, que era o maior vendedor do mundo. Todos os vendedores já deveriam ter lido esse livro.
o maior vendedor do mundo. E é muito interessante porque mostra exatamente essa característica e essa arte, que é a arte de vender. Essa empresa ela tem experiência internacional. Quando a gente fala de, vou vender para a Argentina, para México, para a República Tcheca, para a África do Sul, se eu falo coisas dessas para uma empresa que não exporta, ela muitas vezes fica com o pé atrás, mas é complicado, é difícil. Para essa empresa comercial, não tem nada difícil. Ela normalmente já passou por esse mundo todo. Uma empresa comercial, um empresário de uma empresa comercial exportadora, que a gente conhece, do nosso ambiente de conhecimento, todos eles têm, no mínimo, 30 países desenvolvidos. No mínimo. É um conhecimento muito grande. São muitas horas de voo, muitas horas de aeroporto, muitas horas de carregar mala, muitas horas de esperar cliente para atender. Isso, gente, é uma experiência extraordinária que eles têm a oferecer para você. E muitas vezes essa empresa comercial exportadora ela já tem carteira de clientes no exterior. Só está faltando para ela o quê? O produto. Porque qual é a função dela, qual é a expertise dela? Relacionamento comercial e internacional. O que ela costuma ter? Contatos no exterior. Muitos clientes, muitos distribuidores, muitos representantes comerciais do país. Ele tem tudo isso pronto para você. E as vendas para a comercial exportadora são isentas de impostos. Isso é um fato também muito importante para você entender o quanto isso gera competitividade. Mas eu sou do Simples. Mas eu sou tal coisa. Em todos os casos, as vendas de exportação estão isentas de impostos. Nós tivemos a apresentação, nosso canal no YouTube, gente, o canal da São Paulo Chamber of Commerce tem todos os nossos webinars, estão lá gravados e você pode acompanhar. Sobre essa questão de impostos, assista o webinar que nós fizemos a respeito do tema. Ele tem lá 1h20 total, mas na nossa apresentação são cerca de 40 minutos. Então você vai lá, adianta ali as cenas e vai direto para a hora que a gente começa a apresentar. Você vai ver a realidade a respeito da questão do impacto de impostos nas exportações. Essas são, então, as grandes vantagens que nós temos para a comercial exportadora que oferece a você. Muito bem, e agora falando do que nós queremos falar hoje, não é? O que deve ser apresentado no primeiro contato? Você, micro, pequena, média empresa, que quer começar a trabalhar com uma comercial exportadora, e nós aqui na São Paulo Chamber, em parceria com o CCX, que é o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras, nós organizamos eventos de aproximação entre comerciais exportadoras e indústrias. E o que deve ser feito nesse contato? Muitas vezes, as expectativas elas são equivocadas. Então, muitas vezes se acredita que eu vou fazer contato com a comercial exportadora, ela vai comprar o meu produto. Eu tenho que encantar a comercial exportadora com o meu produto. Gente, não é assim que funciona. Aqui nós estamos desenvolvendo uma parceria. Eu preciso que haja sinergia entre o trabalho da comercial exportadora e o trabalho da indústria. Então, aqui eu vou passar com vocês exatamente o que deve acontecer nesse primeiro contato, nessa aproximação. Seja ela física, seja ela virtual. E nós vamos organizar, né, Glória, logo, essa nossa aproximação de forma online, para que você tenha esse acesso, para que você conheça esses aceleradores de exportação. Gente, eu vou registrar isso aqui como marca, viu, Glória? Comercial exportadora, aceleradores de exportações. Isso vai ser tema de um webinar. Ou melhor, vai ser tema de um filme. A gente vai fazer isso. O que deve ser apresentado no primeiro contato, gente? Pela indústria. Ou produtor, o produtor, a indústria, não é? Primeiro, cumprimento dos pré-requisitos da exportação. Lembra que eu falei? Produto tem demanda, atende requisito regulatório, a empresa tem capacidade produtiva ainda, uma folguinha, tem pelo menos 30% de espaço na produção. Catálogo, aí ó, esses são os pré-requisitos. Esclarecimento do objetivo com o relacionamento. O que você quer da comercial exportadora? O que você está procurando? Lembra que eu falei que ele pode ser 3 coisas para a sua empresa? Representante comercial, distribuidor internacional
ou assessoria especializada. O que você quer? Como é que a sua empresa está composta? Ah, não, eu já tenho um pessoal ali que consegue fazer a operação. Ah, não, eu já tenho um pessoal ali que está fechando negócio, falando com o cliente. Então, cada uma das suas etapas, cada condição de realidade, você vai entender o que você precisa. Você quer um representante comercial para tirar pedido, para gerar negócio. Você quer um distribuidor que já tem caminho aberto para o seu produto. Você quer começar a colocar o seu produto no mundo através de um distribuidor internacional, que é a comercial exportadora. Ou você quer uma empresa que te preste serviço para que você já está começando a gerar. Você quer um negócio mais próximo, você quer controlar melhor o dia a dia, o passo a passo. Aí você pode contar com ele como um prestador de serviço, uma assessoria especializada. Legal. Definiu esse objetivo? Você entendeu o que você precisa? Aí vamos em frente. No contato, você vai mostrar o que você precisa levar. Catálogo ou amostra do produto. Tem que haver o entendimento do que é. Lembrando, a comercial exportadora, ele é um vendedor internacional. O que o vendedor precisa? Ele precisa entender o produto. Ele precisa entender para que serve. Ele precisa entender aquela característica para que ele aplique naquilo que ele está vendo a experiência de anos e viagens pelo mundo para bater o olho e falar, olha, teu produto tem chance em tal lugar. Ou ele vai falar, olha, teu produto é muito bom, mas temos que fazer ajustes para atender tal mercado. Ou, eventualmente, na mais triste das hipóteses, o comercial exportador pode olhar para o seu produto e falar, olha, esse produto ele não bate com a demanda internacional. O que tem lá demandado é tal coisa. Talvez você tenha que criar um novo produto dentro da mesma linha de produção que você não tinha pensado nisso. E ele acaba de te entregar uma grande ideia de um novo nicho de mercado para a sua fábrica, sem grandes ajustes. E isso então começa a acontecer. Lembre-se de ter uma lista de preços sem impostos. Como é que eu faço isso? Você pega os seus custos, tira fora os impostos, você sabe muito. Se você não sabe preparar essa lista, fala com o seu contador. Ele faz exatamente a aplicação. Eu não vou gastar tempo falando dos impostos, como é que eu tiro imposto. Você tem o nosso vídeo lá no nosso canal e você pode ver um pouco mais a respeito disso. E aí, então, a lista de preços sem imposto e o histórico de vendas nacionais do seu produto. Por que esse histórico de venda nacional é tão importante? O Brasil é um país continental. O Brasil é um país que tem características que se parecem com muitos lugares do mundo, do Oiapoque ao Chuí. Então, conforme o histórico de vendas nacionais do seu produto, eu vendo de forma intensiva para determinados mercados, cidades no norte do Brasil, ou no nordeste, ou no centro-oeste, no sul, sudeste. É muito intenso em Minas, é muito intenso no Paraná. A comercial exportadora, ela começa a ver padrões de consumo do seu produto, ela começa a entender. Lembra que ele é um vendedor muito hábil? Ele começa a interpretar essas informações que para você podem não estar claras, mas para ele faz muito sentido e começa a dar direcionamento de para onde vai o seu produto. Então, isso aqui é muito importante. A comercial exportadora, por sua vez, da mesma forma, ela também ela se prepara para chegar nessa rodada de negócio, dessa rodada de aproximação. O que ela tem que ter? Ela tem que também ter esclarecimento, saber o que ela quer naquele relacionamento. Se ela é uma empresa que conhece um determinado setor, ela pode estar procurando ou fornecedor, se ela tem capital para investir e atuar como um distribuidor internacional, ou como um representante. Então, ela também pode, dentro do conceito ou de outro, funcionar como um assessor especializado. Vamos dizer que ela não é especialista daquele seu setor, mas ela é muito especializada nos processos e operações de exportação. Vocês serão uma equipe perfeita, porque vocês vão alinhar ali. Você, dentro da indústria, vai fabricar e vender, e ele vai te dar toda a assessoria especializada operacional para fazer com que o seu produto siga para os países do exterior. Perfeito. A experiência histórica de negócios com o setor. A comercial exportadora, ela nesse momento de contato, ela deve ter muito claro para ela o que de fato ela é boa em fazer.
Então, quando nós nos apresentamos, nós mostramos para a indústria, olha, meu histórico é o seguinte, eu tenho tantos anos de exportações do setor químico, tantos anos de exportação do setor têxtil, tantos anos de exportação do setor de equipamentos médicos odontológicos. Eu acabo de apresentar aqui o meu currículo de vendedor internacional. Estou alinhado com a experiência que esta indústria está buscando? Ela ali naquele ponto. Se eles estão já conversando, eu acredito que nós já tivemos a oportunidade de colocar próximos aqueles que estão já alinhados nas suas atuações. Então, essa experiência deve ser também contada para a indústria ver em você, comercial exportadora, exatamente a sua experiência, a sua habilidade, a sua capacidade. Então, isso é importante. É o nosso histórico profissional. Alguns podem chamar de currículo, mas eu chamo isso aqui de histórico profissional. Quais foram as suas conquistas como um vendedor internacional? Apresentação da sua percepção sobre possibilidades. Lembra que eu falei? Me mostrou o produto, eu vejo o produto, eu comercial exportadora, olho o produto, eu já apresento para a indústria a minha percepção em relação àquele produto. Eu posso estar enganado? Posso, mas eu tenho alguns anos de experiência que me fazem perceber este produto com tais possibilidades, com tal potencial. E isso deve ser apresentado, então, pela comercial exportadora à indústria, que está buscando esse apoio. Consideração sobre mercados potenciais. Eu vejo, comercial exportadora, que tem experiência e histórico de negócios, eu bato o olho num produto, eu já sei aonde ele tem oportunidades para começar a exportar. É uma micro e pequena empresa, quer começar a exportar, determinado país eu sei que tem espaço. 2, 3 países eu sei que você tem a chance. Então, eu já apresento essas possibilidades. E a indicação de provável necessidade de adaptação do produto. Fala, olha, esse seu produto ele é muito interessante. Eu sempre conto os casos das nossas experiências na África. A característica do consumo da África, em alguns países, né, da África, é muito interessante. Em muita coisa é muito parecido com o Brasil. Eles seguem, principalmente os que falam português, seguem as novelas brasileiras, gostam do estilo de vida brasileiro e têm consumos muito semelhantes àquilo que nós temos. Mas, às vezes, na hora da venda de bens de consumo, as tradições deles variam um pouco. Um exemplo típico, o saco de arroz. Nosso saco de arroz aqui no Brasil, nós temos, se eu não me engano, o de 5 quilos, e isso eu estou falando no supermercado, o de 5 quilos, o de 2 quilos, o de 1 quilo. Muito bem. E toda a sua fabricação, toda essa linha de produção, embalagem, ela está adaptada para fazer sacos de 5, 2 e 1. E aí lá na África, em determinado país, a tradição deles são sacos de arroz de 10 quilos e 3 quilos. Muito bem. Você está pronto? Então, a comercial exportadora que tem essas experiências, ela já antecipa para você, olha, o seu produto é muito bom, tem boa entrada em tal lugar, mas lá as características de consumo são as seguintes. O seu produto tem que estar numa embalagem de tanto e não de tanto. Quais são as suas embalagens? É isso, isso, isso. Bom, você precisa pensar em adaptar para que possamos ir vender na exportação. Você consegue pensar em adaptar para tal quantidade? Ah, eu consigo ou não? Não, é impossível. Tá bem, então, muito obrigado pelo tempo. Nós não vamos conseguir em determinados mercados, mas podemos tentar um outro. Mas aí, gente, esta é a realidade dos fatos. Tem que haver, em todo tempo, uma decisão de trabalhar em parceria. A comercial exportadora, ela não é uma forma de você transferir o desafio de conquistar a exportação, saindo da sua indústria. Contratei uma comercial exportadora, o problema agora é dele. Isso não existe. É necessário entender que há uma parceria. A empresa comercial exportadora e a indústria formam uma parceria. A indústria, com as suas habilidades e capacidades de produzir, de criar, de adaptar, de evoluir, de inovar, e a comercial exportadora na sua habilidade de gerar negócios, realizar vendas internacionais e fazer com que o produto chegue ao cliente dentro das condições estabelecidas.
Isso é o que cria uma condição de sucesso para comercial e para indústria. Muito bem. Depois desse primeiro contato, uma vez que se realizou essa aproximação, você gostou do que você ouviu, você, indústria, gostou do que ouviu da comercial exportadora, falando, realmente, aqui eu acho que dá para a gente sair e fazer negócio. Quais são as providências após o primeiro contato? Primeiro, avaliação das oportunidades identificadas. Pega um papel e anota. Quais são as oportunidades que você viu ali daquela parceria? Você vai oferecer as respostas quanto a providências assumidas, informações, amostras. Vamos fazer a coisa acontecer. Não adianta falar, não, foi muito boa, reunião fantástica. Aí você tem lá 5, 6 coisas que você se comprometeu a fazer, aí você coloca no fim da sua lista de tarefas, isso vai ficar daqui a 2, 3 semanas, eu penso nisso de novo. As coisas passam, né? Negociação dos termos da parceria ou serviço. Importantíssimo, negocia. Não, o que vai ser? Você vai ser representante comercial. Então, a comercial exportadora será meu representante comercial internacional. Ele vai desenvolver vendas na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Joia. Negocie os termos. Quanto vai ser de comissão? Negocie os termos. Ah, mas para quantidades de tanto a tanto, a comissão é tanta, de tanto a tanto, a comissão é tanta. Negocie os termos. Feito isso, vamos elaborar um contrato. É muito importante o contrato, gente, por quê? O contrato é aquele documento que efetivamente formaliza um relacionamento. E quando nós falamos, gente, de formalizar o relacionamento, entenda, não é só a comercial exportadora que estará atuando em seu nome, em nome da sua empresa, que precisa ter uma proteção de um documento, de um contrato, para que ele possa fazer isso de forma amparada pela sua autorização formal. E da mesma forma, você que tem essa comercial trabalhando para você, você precisa estar devidamente amparado num documento que deixa claro qual é o papel dessa comercial exportadora para você. Porque riscos trabalhistas existem e eu tenho que deixar claro qual é o papel de cada um. Então, se você, indústria, tem representantes comerciais, você certamente tem contratos de representação comercial. Por quê? Porque aqui no Brasil tem uma lei 4.000 alguma coisa, de muitos anos atrás, que estabelece uma lei específica para o papel do representante comercial. Não é vínculo trabalhista, é um vínculo de representação comercial com seus direitos, deveres e obrigações. Da mesma forma, a comercial exportadora em relação à sua indústria. E por que isso também é muito importante? Porque deixa claro que existe uma parceria entre vocês. Você, indústria, constituiu uma comercial exportadora para agir em seu nome, então vamos honrar esse compromisso. Ele vai trabalhar o seu produto no mercado XY, então ele será o responsável por esse mercado. Não coloque o seu produto na mão de vários em relação ao mesmo mercado, tentando criar uma concorrência de representantes em prol do seu produto. A clientela vê isso com péssimos olhos. A clientela não gosta de indústrias que colocam o produto na mão de vários para tentar vender. Por quê? Não tenha dúvida. A cadeia comercial internacional para o seu produto, ela não é gigantesca, ela é muito objetiva. E nós precisamos trabalhar de forma objetiva, fazendo contato com esses potenciais clientes. E ele quer ver seriedade na sua atuação como indústria, como fornecedor, e isso se demonstra da forma como você se relaciona com os seus representantes comerciais, os seus assessores especializados. Então, isso é muito importante para você. E, por fim, o início das atividades. Ela começa. Uma vez que tudo se estabeleceu, começamos a trabalhar. Seja ela representação, distribuição ou assessoria. E é isso que vai acontecer. Com isso, nós podemos identificar também naquele processo que antecedeu. Vamos dizer que você, agora, não é? Você teve contato ali naqueles eventos que nós oferecemos, você teve a oportunidade de falar com 3 ou 4 comerciais exportadoras. Fala, puxa vida, como é que eu escolho? Qual que é? Dentre essas aqui, eu achei legal todas elas. Mas qual que você deve escolher? Nossa recomendação. Você deve escolher aquela que tem experiência com o seu setor ou seu produto. Você deve escolher aquela que tem histórico apresentado e confirmado. Ele contou para você a história de tudo que ele já fez, realizou.
E você tem realmente como, hoje em dia, né, nós conseguimos o LinkedIn, redes sociais, sites, tem muita história sendo contada ali. Então, verifique as histórias, as referências, passar, olha, você já trabalhou para quem nesse setor? Você trabalha com quem atualmente de outro setor, outro produto, que são linhas que se complementem? Confirme a história apresentada. Opte também por aquele que lhe ofereceu um contrato simples. Eu tive, na minha experiência profissional, muitos anos atrás, no tempo em que eu comecei a lidar com contrato internacional, eu contava com a assessoria jurídica de um grande escritório de advocacia de São Paulo, renomado, famosíssimo, e esse sócio sênior era com quem eu tinha as reuniões, eu representava a indústria, e esse sócio sênior, nós estamos fazendo um contrato de joint venture entre a indústria do Brasil e uma indústria europeia, e estava sendo elaborado o contrato para aquela joint venture, e eu estava participando dessa montagem. E algumas cláusulas que a gente discutia, e aí ele virou para mim e me disse, esse sócio sênior: Maurício, um bom contrato, seja ele nacional ou internacional, ele tem que ser montado de uma forma simples, para que as pessoas que estão assinando aqui esse contrato, quando estiverem jantando em suas casas com suas famílias, possam contar para suas famílias a que se refere o contrato e todos vão entender, sem exceção. Então, o contrato ele tem que ser simples, tem que ser objetivo, tem que ser pragmático, tem que ser claro, não tem que ter cláusulas extraordinárias, não tem que usar juridiquês. Isso é a pior coisa no contrato. Sabe por quê? Porque o contrato faz lei entre as partes. É ele que amparará o seu relacionamento. Então, quanto mais simples for o contrato oferecido, melhor. Proximidade geográfica é outro elemento muito importante, porque tirando esse nosso momento aqui de isolamento social, no dia a dia é muito bom que você tenha uma comercial exportadora que tenha uma proximidade geográfica com você. Nós, na São Paulo Chamber e no CCX, nós temos uma carteira grande de associados, de comerciais exportadoras, em muitos estados do Brasil. Então, a nossa recomendação é sempre, na hora de escolher, considerando os primeiros itens que eu já mostrei, a proximidade geográfica também pode ser um elemento relevante na sua avaliação e decisão. Por quê? Contar com um parceiro que está próximo, que compartilha com você o dia a dia da fábrica, é muito bom. E o vendedor, o bom vendedor, gente, ele perturba o pessoal da produção. Ele fica querendo colocar o pedido dele na frente. Não, antecipa o meu pedido, eu tenho que entregar. E esse relacionamento ele é saudável para melhorar a qualidade e a competitividade da sua empresa. Eu já fiz isso. Eu sei o quanto isso é importante. E a atitude profissional. Afinidade e empatia, gente, não tem como solucionar um problema de falta de afinidade. Você é empresa, você é industrial, você que tem um produto, você tem que sentir afinidade com o seu vendedor. A sua equipe de vendas tem que haver afinidade entre vocês para que a coisa flua. Tem que haver entendimento, tem que haver compromisso, tem que haver parceria. É isso que você deve, então, considerar no processo. É isso que eu tinha que apresentar para apresentar até aqui. Eu agradeço a atenção dos senhores até aqui. Vamos agora, não é? Passo devolver aqui a palavra para a Glória para que ela me diga o que eu faço. Vamos lá, Maurício, super obrigada. Eu só queria fazer um adendo na sua informação sobre a indústria distribuir o seu produto para diversos comerciais. A gente sempre tem que reiterar que assim, é imprescindível que ela não repasse o seu produto para várias comerciais no mesmo mercado. Mas a gente tem muito contato com as comerciais que são associados ao CCX e a gente, nessas conversas, a gente sempre deixa bem claro que a indústria ela pode e até deve distribuir o seu produto para comerciais que atinjam mercados distintos. Então, uma comercial que seja concentrada no mercado da África, ela pode trabalhar e explorar o mercado africano. E uma outra comercial que trabalhe com o mercado norte-americano, desenvolva, então, o produto nesse mercado e assim por diante. Bom, Maurício, vamos lá. Agora a gente vai para perguntas e respostas.
De novo, pessoal, a gente recebeu muitas perguntas, a gente fica super feliz porque isso é um bom retorno que a gente está tendo de vocês. A gente não consegue responder, infelizmente, a todas elas. A gente separou algumas que vieram da ficha de inscrição e tem algumas que eu já vi aqui que são super interessantes também. Então, a gente vai tentar responder. Se a gente não conseguir, a gente vai selecionar de 2 a 4 e postar nas nossas redes sociais também, tá bom? Obrigada. Vamos lá, Maurício, então? Vamos lá. Então, eu tenho aqui já de partida as perguntas que nós recebemos na ficha de inscrição. Você pode, sempre que entra na nossa... Quando você se inscreve, você já apresenta uma pergunta e a gente rapidamente tenta responder aqui para vocês. Às vezes, a pergunta ela não está diretamente relacionada com o que nós acabamos de apresentar, mas nós queremos também prestigiar aqueles que nos prestigiam. Então, nós vamos rapidamente responder algumas que não estão diretamente relacionadas ao tema de hoje, que é o caso de algumas. Então, olha só. Pergunta da AB Casa, da Gislaine, associação, que é uma associação da área de casa e decoração. É uma entidade setorial. Ela pergunta, quais as oportunidades e expectativas para exportação brasileira do setor de casa e decoração? Regiões do país. Então, Gislaine, olha só. Nós aqui da São Paulo Chamber podemos oferecer a você um apoio no desenvolvimento de inteligência comercial. Nós temos procedimentos já estabelecidos que auxiliam o processo de definição de mercados. Então, eu acredito que você tenha o contato da Glória. Vamos evoluir nisso. Glória também pode se fazer contato respondendo a Gislaine, que nós podemos aqui na São Paulo Chamber orientar você a respeito dessa definição de mercados. E muitas outras coisas. Nós temos um pacote de serviços fantástico para o desenvolvimento do seu plano, para a sua estratégia comercial internacional para o seu setor. Certo? Olha aí, chegou também do Sebrae Rondônia. Sebrae Rondônia, a Cirlei Cruz da Silva. Tem alguma ferramenta que o pequeno negócio possa utilizar rápido e gratuitamente para pesquisar novos mercados para o seu segmento? Da mesma forma, Cirlei, vale a mesma resposta que eu ofereci ali para a AB Casa. Entre em contato conosco, temos sim várias ferramentas, temos um EAD preparado já no forno para ser liberado, que vai ser muito útil para vocês. Mas faça contato antes, vamos antecipar aí um trabalho em conjunto para facilitar o seu processo. A Fundição Moreno, José Roberto Moreno, na sua visão, o dólar continuará neste patamar? Então, Zé Roberto, tem coisas, Zé, que a gente, considerando Brasil, Zé, você deve estar que nem, da mesma forma que eu, nós estamos vendo o nosso Brasilzão, o jeito que ele anda na economia. Cada novidade, cada live, cada tweet, ele faz o dólar ir para um lado ou para o outro. Então, existem ferramentas de avaliação de projeção que a gente consegue olhar. Eu consultei, eu vi sua pergunta antes, consultei essas informações, e o que existe para os próximos meses, mês e meio, é uma redução do dólar. Ele voltando lá para um patamar de 4,80. Mas, como eu disse, o que é previsto hoje, dependendo do tweet que vai sair de tarde, altera o cenário econômico. Então, nós podemos entender e saber o seguinte. A realidade do dólar, por essa situação mundial que é a pandemia, ele está causando aí transtornos e movimentos econômicos cambiais muito significativos que estão totalmente ligados à pandemia. E se eu tiro a pandemia como variável, o que acontece? Aí eu tenho que aguardar que todos os fluxos cambiais do mundo voltem aos seus pontos de partida, porque houve um fluxo de investimentos retornando para suas origens muito pesado, e o dólar altíssimo aqui no Brasil, ele é exatamente o impacto do investidor estrangeiro que está retirando investimentos no Brasil. Então, ele tem o dinheiro investido em reais, para tirar do Brasil ele converte em dólares para sair fora do Brasil. E esse movimento ele cria exatamente essas altas. Isso é uma variável. Então, Zé Roberto, é difícil de dizer, mas se fosse para pensar em alguma coisa, eu diria algo entre o 4,80 e 5 é uma nova realidade por algum tempo. Marcos Del Nero, da Artigos de Papelaria. Quanto ao Mercosul, quais as novidades e quais os países indicados para exportar produtos de escritório?
Já exportamos no passado para a Argentina. Pois bem, então, olha só. Marcos, qual é a oportunidade para a sua empresa? Uma comercial exportadora do seu ramo. Com certeza ela tem muita experiência nessa operação de artigos de papelaria. E aí você pode contar com a experiência dos caminhos já abertos que ela tem. E aí você consegue acelerar a sua entrada nas exportações para novos países. E aí o Gustavo Minardi, da Roses and Offers Saboaria. Como atrair um parceiro à nossa empresa? Neste caso, qual comercial exportador iniciaria comércio conosco? Então, Gustavo, qual que é a grande questão? Como eu apresentei, não é a questão de atração, é questão de afinidade. E o seu produto ele tem que bater aqueles requisitos, pré-requisitos que eu mostrei no começo. Seu produto já está vendendo bem no Brasil? Ele já está reconhecido no Brasil? O seu produto tem que ser reconhecido no Brasil para você pensar em exportar. E uma vez que ele é reconhecido no Brasil, você tem que pensar, ele tem demanda no exterior? Quer ver um negócio interessante? Biscoito de polvilho. Lembra do biscoito de polvilho? Nós tudo, né? Anterior. Biscoito de polvilho. Tem demanda no Brasil? Não tem quem não coma biscoito de polvilho. Cada lugar chama de um jeito. Já pensou em exportar biscoito de polvilho? Ninguém conhece o biscoito de polvilho. Que negócio é esse? Tem um case interessante, farofa. Vou usar farofa. Não tem, norte a sul do Brasil, a mandioca é um fato estabelecido, faz parte dos nossos biomas. Tem uma rede de fast food brasileira que tem um animalzinho de pescoço comprido como emblema, e ele foi trabalhar lá em Miami, e abriu a primeira loja em Miami, e levou o prato que nós também conhecemos, né? O nosso prato feito, bonitinho. O impacto que a farofa causou aos olhos do americano na primeira vez que foi apresentada, um dos comentários foi: eu não vim aqui para comer areia. Gente, são fatos registrados. Que fato é esse? Que é exatamente a verificação de que o seu produto tem demanda, tem afinidade com o consumidor que você quer acessar. Se você não validou isso antes, não adianta, como eu falei, a comercial exportadora não resolverá esse problema. É muito mais complexo pensar no seguinte: para que a farofa desse certo naquela rede, teve a necessidade de fazer um trabalho com o consumidor final, de apresentação, um trabalho fortíssimo de introdução do produto. Não pensem que foi fácil o americano passar a gostar de pão de queijo, que o pão de queijo viesse a conquistar a China. Não foi fácil, porque era um elemento totalmente desconhecido. Então, para que você consiga convencer que o seu produto, que não faz parte da cultura do consumidor estrangeiro, você vai ter que investir nesse posicionamento do seu produto. Então, é muito mais complicado, viu, Gustavo, do que a gente vai falar, não, a comercial exportadora ela pode resolver. Não funciona assim. Seu produto tá bombando no Brasil? Joia. Tem demanda no exterior? Joia. Segue aí em frente. Seguindo aqui. Sérgio, da Ginaste. Qual o melhor regime para exportar o NCM 95069? Então, Sérgio, específico, né? Mas eu fui dar uma olhadinha. É equipamento de academia. Então, Sérgio, fale com a gente também, mande uma mensagem. Nós temos uma forma de mostrar para você, para os nossos associados, ferramentas de identificação de oportunidades de negócio, países, planos de marketing internacional. Tudo dentro do nosso pacote de serviços. Fale conosco, São Paulo Chamber of Commerce. E aí ele... Não, tem mais. Ele colocou ainda... como é que é o nome dele aqui? Desculpa. O Sérgio Assis. Você quis quase uma consultoria aqui, né, Sérgio? Você deu o NCM e aí você deu o CFOP. O que é o CFOP 5124? O Sérgio, os equipamentos que ele quer exportar são fabricados por terceiros. Então, ele adquire as peças, as partes, manda para uma fábrica, a fábrica produz, aí a operação olha só, é uma terceirização industrial. Bem complexo, né, Sérgio? Fale conosco no privado, nós queremos atender você de uma forma diferenciada. Viu, gente? Nós somos, sim, capazes de responder as perguntas, mas, às vezes, é uma consultoria. E aí, a gente tem que passar aqui para a chefe aqui do lado. Para mim, ela está aqui desse lado meu.
Muito bom. CCAB, Câmara de Comércio, Câmara Comercial Árabe Brasileira, eu acredito. Existe um segmento mais indicado para se utilizar uma comercial exportadora? Se sim, qual seria? Muito obrigado por sua pergunta, Alberto Salgueiro, da Câmara Árabe Brasil. Segmentos importantes. Como você consegue definir um bom segmento para uma comercial exportadora? A comercial exportadora, e nós temos experiência com elas, e nós sempre dividimos em alguns segmentos. Nós temos comerciais exportadoras muito forte em alimentos e bebidas, vestuário e calçados, casa e construção, partes e peças, principalmente automobilístico e maquinário, não é? Esses grupos são os principais nos quais a comercial exportadora ela nada de braçada. Nada de braçada. Ela consolida container, ela tem clientes, ela precisa consolidar com vários produtos. Os clientes de alimentos e bebidas de uma comercial exportadora são distribuidores e redes varejistas, direto. Então, ele consolida um container com produtos variados que vão para gôndola, várias gôndolas. Então, você consegue consolidar. A comercial exportadora é craque nisso. Autopeças, nós temos um associado nosso aqui, vou respeitar o seu sigilo. Ele embarca, em cada container que ele já embarcou no passado, iam 70 fornecedores diferentes. Porque a autopeça, gente, é uma caixa de peça de cada fornecedor e põe num container de 20 pés ali, de 70 fornecedores diferentes. Por quê? Porque o cliente dele é uma distribuidora de autopeça, a distribuidora de autopeça tem que ter de tudo. Então, é muito específico, não é? Aonde eu particularmente acho assim, você tem que desenvolver um trabalho de parceria mais intenso quando o seu produto requer uma venda técnica. Não só a venda técnica, como um pós-venda técnico. Então, você tem que ter comerciais exportadoras também com afinidade desse seu ramo. Por exemplo, eu faço equipamentos de panificação. É simples, objetivo, mas é uma venda técnica. Então, a comercial exportadora que pode auxiliar você nesse processo, ela tem que estar envolvida em conhecimento e procedimentos técnicos da venda e do pós-venda, porque o seu cliente vai demandar pós-venda. Se isso estiver identificado no perfil da comercial, ela pode também ser usada. Então, Câmara de Comércio Árabe Brasil, essa é a nossa orientação. Taranana. Matercomex, Wilson Couto, da consultoria. Qual a melhor maneira de conseguir um fornecedor de qualidade para um cliente no exterior que já tem demanda? É o papel da comercial exportadora como um distribuidor internacional, Wilson. Então, qual que é a ideia? Nos eventos que nós promovemos aqui, as indústrias se inscrevem e você terá acesso ao perfil dessas indústrias. Fale conosco, você faça parte do CCX, se ainda não faz, e aí você vai ter acesso a essas informações. E aí veio o Celso, da empresa Damaec. Pergunta, em produtos que pretendemos exportar, tem componentes que devemos importar. Tem como reduzir os impostos de importação para depois exportar? Você fez uma pergunta que é exatamente a história do drawback. Drawback dá uma olhadinha no nosso webinar passado sobre impostos. Eu faço uma abordagem muito objetiva, muito rápida sobre o drawback. Nós vamos trazer em detalhes. Mas respondendo a sua pergunta, sim, você tem condições sim de não somente reduzir impostos, isentar completamente os impostos do produto importado. E eu tenho uma novidade para você. Não é só da matéria-prima importada que você pode tirar os impostos. Se você vai exportar, a matéria-prima que você comprar no mercado nacional também pode ser isenta de impostos. Reginaldo diz o seguinte, fazemos carne para a China via Hong Kong. Temos problemas com órgãos locais. A comercial exportadora auxiliaria nesses trâmites? Reginaldo, se a comercial exportadora ela é uma empresa que está se dedicando à operação de exportações de carne, com certeza. Porque os trâmites regulatórios de alimentos, de proteína animal para a Ásia, em especial China, e em especial ainda mais, você que está mandando via Hong Kong, tem muita informação e conhecimento necessários nesses trâmites. Tem muita coisinha para saber e nada melhor do que uma comercial exportadora hábil que esteja atuando nesta área para te oferecer as soluções que você precisa. Então, sim, com certeza, ela te ajuda. O Auri,
Olá, Maurício, como devo proceder para buscar uma comercial exportadora especializada em moda praia infantil? Deixe conosco. Nós conseguimos, sim, nós temos... a São Paulo Chamber of Commerce é parceira direta do CCX, Conselho Brasileiro das Comerciais Importadoras e Exportadoras, como disse a Glória. Nós temos um catálogo digital, um diretório das nossas empresas associadas. E nós temos exatamente os produtos e as áreas que elas atuam. Então, nós podemos auxiliar você no processo de encontrar uma empresa que esteja trabalhando moda praia infantil. E no setor moda, quanto mais, melhor, não é? Martinho Rocha. Não seria melhor contratar um bom despachante aduaneiro, um representante no país que pretendemos exportar, que já está inserido no mercado pretendido? Martinho, vamos lá, vamos colocar cada elemento no seu respectivo local. O que a sua empresa precisa? Você precisa identificar o que você quer. O seu ter um representante, o representante comercial no país de destino é fundamental. Então, eu quero entender que você já conta com as habilidades necessárias para estabelecer um relacionamento direto com o representante no exterior. O despachante aduaneiro é uma das funções de toda a cadeia operacional da exportação. Quais são os principais elementos? Para que você tenha uma boa operação de exportação, você precisa contar com a operação comercial, a operação comercial, administrativa, interna, tem que gerar os documentos, fazer os documentos, logística, aduaneira e financeira. Percebeu? O seu despachante aduaneiro, ele entra num pé aqui, que é o aduaneiro. É a função dele, ser despachante aduaneiro. Ah, não, ele quer fazer tudo. Ok, sem problema nenhum. Eu sempre trago a necessidade. Eu sou daqueles que acredita que a experiência é fundamental. Então, eu preciso de um elemento que compreenda como todas essas partes se relacionam para que, de uma forma sinérgica, faça com que todas elas funcionem bem. Então, do meu ponto de vista, a minha opção no seu lugar seria uma empresa comercial exportadora que trabalhasse para mim como meu assessor especializado, que cuidasse do relacionamento comercial, seja ele por meio de distribuidores ou representantes no exterior. Você vai ter que dar conta de se relacionar com todos eles. Você não está falando de um mercado, não é um mercado que vai resolver a sua vida. Então, você tem que ter uma gestão comercial, uma gestão administrativa, uma gestão logística, uma gestão aduaneira e uma gestão financeira para receber com garantias o pagamento daquilo que você gerou de negócio. Percebe que é um pouco mais amplo? O papel do despachante aduaneiro é fundamental. Ele tem que ser extremamente especializado naquilo que ele faz. Por quê? Porque a lei aduaneira brasileira é linda e maravilhosa, certo? Cheia de elementos simples de serem cumpridos. Perfeito. Entenderam a ironia, tá bem? Diante disso, o que eu tenho pela frente? Eu tenho vários elementos. Então, se você contar apenas com o representante lá no exterior e o despachante aqui, eu mostro para você que faltou. Você tem uma gestão comercial de todo o seu processo, não é só aquela venda. Uma gestão administrativa interna, de geração e controle de documentos e pedidos. Uma gestão de processos logísticos. Pode ser que o despachante faça. Porque a logística e a aduaneira, eles estão praticamente juntos. Então, tudo bem. E o financeiro? Ele vai providenciar a análise de cartas de crédito e outras coisas para você, fechamento de câmbio, adiantamento de contrato de câmbio, um financiamento de exportações, um ACC, que pode virar um ACS, se o seu cliente quiser uma prorrogação de pagamentos. Percebeu? São vários elementos que talvez você precise um pouco mais dentro da sua equipe. Então, fica aí a nossa dica. E aí tem o User01, perguntou, nosso site da MAEC, o da MAEC é então o Celso. O Celso voltou aqui. Celso,
A pergunta é esta: se o nosso produto tem alguém que possa nos representar lá fora no Brasil? Celso, nós vamos ver o seu site e aí a gente faz o contato com você diretamente, dando a indicação. Já colocamos você em contato com algumas comerciais exportadoras que estejam alinhadas com o seu produto, ou te convidamos para essa aproximação online que nós vamos fazer, tá bem? Essas são as perguntas que eu tenho aqui na minha tela. O Lucas estava com problemas na internet. Deixa eu voltar aqui para o nosso chat, Glória, para ver se ficou alguma coisa pendente. Então, ó, eu vou de baixo para cima, tá, gente? Para não complicar aqui. Parará. APPS, o Marcos. Somos fabricantes, já exportamos... Ah, não. Então, já respondi essa aqui também. Então, foi isso. Glória, eu acho que eu cumpri. Foi. Né? As últimas são mais comentários mesmo. As de perguntas a gente já passou por todas. Perfeito. Então, devolvo a palavra para finalizarmos. Tá certo. Maurício, super obrigada novamente. Você está vendo aqui pelos comentários. Parabéns pela apresentação. Então, é isso. Recado dado. Gente, muito obrigada pela participação de vocês hoje. Maurício, super obrigada pela apresentação. A gente, então, se vê na próxima terça-feira. Obrigada. Muito obrigado. Gente, estamos à disposição. Abraço. Obrigado para vocês.